Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre uma análise referentes à definição de circuito, né, que é muito comum em aspectos industriais, né? É incomum ouvir, né, o termo, né, circuito hidráulico, circuito pneumático, circuito elétrico, enfim, circuito eletrônico. Os circuitos, né, nesse caso, eles não deixam de ter a definição que a gente tem para o título mais comum, né? Exemplo, um circuito automotivo, um circuito automobilístico, né? Eu vou ter um ciclo, né, que ele vai ocorrer em uma região limitada, né? Ou seja, esse ciclo aí ele vai só vai poder ocorrer, né, nessa trajetória delimitada, né? Então essa questão da condição de ciclo ele vai estar sempre nesse trajeto, né, de um ponto a outro, né, podendo ter variação de percurso, enfim, mas ele vai ter uma limitação possível dentro do circuito estabelecido, né? Exemplo, esse diagrama aqui, ele é um diagrama hidráulico, né? E ele mostra justamente o circuito que o fluido hidráulico ele vai fazer, né? Exemplo, aqui a gente tem o reservatório, né? Tem a indicação de reservatório, onde o fluido vai estar armazenado. Ele entrando em funcionamento, ele vai ter como base essas linhas aqui para percorrer, né? Então, esse princípio, né, ele vai estar sempre ligado a essa condição, né? Qual o trajeto que ele vai poder fazer, qual é o direcionamento que eu vou poder dar para ele, mas ele sempre vai ficar é, em um processo fechado, né? Ele não vai ter uma modificação dentro daquele circuito estabelecido, né? Então ele vai ficar dentro dessa limitação. Desde que você monte o circuito com o objetivo, né, ele vai ficar ali naquela análise, né? Às vezes acontece de você ter um projeto de circuito para ser montado e acabar montando errado, enfim, alguma coisa do projeto não deu certo. E aí o circuito ele não vem a funcionar da forma como você deseja, mas ele não vai deixar de ser um circuito, né? Ele vai ter um ciclo ali a percorrer, né? Seja dentro do esperado ou não, né? Então aí um exemplo de circuito hidráulico, aqui um exemplo de circuito pneumático, né? Onde também a gente tem as ramificações, né, para o ar comprimido ele percorrer, né, com base aí no funcionamento desejado do mesmo, né? Então o ar comprimido ele vai ficar aí circulando nesse processo, né? Quanto a essa questão de circuito pneumático, para quem já viu alguns vídeos da série sobre pneumática, né, que tem aqui no canal, né, a gente sabe que nos circuitos pneumáticos o ar ele acaba num processo indo para a atmosfera, mas a atmosfera não deixa de ser o reservatório para o início do processo, né, levando em consideração o fluxo do compressor. Bom, aqui também é um exemplo de um circuito elétrico, né, mesma situação, você vai ter uma base, né, de entrada para corrente, né, elétrica, né, e o andamento dessa corrente fazendo com que o ciclo se feche, né? Então você sempre vai ter essa mesma relação, né? Você pode estar modificando a entrada dela, pode estar utilizando algum princípio físico dele, né? Por exemplo, essa condição aqui, né, para a ligação do motor, né, para poder chegar a corrente no rotor do motor e criar o campo eletromagnético para que o motor venha girar. Enfim, tudo isso vai estar dentro lá de um processo planejado para que se tenha um objetivo final concluído, né? O objetivo venha a ser atingido, né? De acordo com o circuito que você estabeleceu. Então o circuito ele tem esse objetivo, né? Você está utilizando aquele elemento em um ponto ou mais de um ponto de acordo com a sua necessidade, tá bom? A gente vai fazer alguns vídeos sobre interpretações de circuitos, né? Então fiquem atentos. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.